ajuda. Um abraço da minha família para a sua. Salmo 126, assim diz a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Você vai começar a escutar as pessoas dizendo para você: grandes coisas o Senhor tem feito na vida desse irmão. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Repete assim comigo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar só por mais um instante. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Os nossos corações já foram tão ministrados até aqui. E a minha oração, o meu pedido é que, Espírito Santo, o Senhor continue falando conosco. Os nossos corações estão abertos e que não seja simplesmente eu falando, mas que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do Deus que realiza sonhos. O Deus que realiza sonhos. Sonhar na vida de um crente deveria ser algo tão natural quanto respirar. Sonhar, ter sonhos, estar em uma posição de esperança, deveria ser na vida do crente algo tão normal quanto acordar de manhã e escovar os dentes. Sonhar é parte da nossa vida. Eu sei que hoje se popularizou uma teologia que é contra a prosperidade, que é contra esse tipo de coisa. E todas as vezes que a gente tem um erro cometido de um lado, a gente está diante de uma tentação de cometer um outro erro para responder um erro. Estão comigo aqui? Quando você está diante, por exemplo, de uma situação que alguém te ofende, essa ofensa é um erro. Mas diante desse erro, você tem a tentação de cometer outro erro, de ofender de volta e escalar a briga. Todas as vezes que um erro é cometido, a gente quer ir para o outro oposto. E sim, o evangelho de uma prosperidade barata é um erro. Mas o evangelho que abraça a pobreza e a tristeza como um estilo de vida, também é um erro. É um desafio caminharmos na tensão do meio, longe de mamon e longe da tristeza. A esperança na vida do cristão deveria ser a sua maior marca. A alegria na vida do cristão deveria ser a sua maior marca. Você já foi desabafar com alguém alguma vez? E aí você falou assim: poxa, minha vida está tão difícil, eu estou com esses problemas. A pessoa bateu assim no seu ombro e falou assim: irmão, se alegra. Já aconteceu isso com você? O que dá vontade de fazer? Se alegra? Era só isso? Tá de brincadeira? Uau! Nossa! Já aconteceu isso com você, não? Não? Irmão, não sei você, mas é tipo aquela coisa assim, né? Você está estressado contando um problema. Não, irmão, se acalma. Ah, agora sim, pronto. Eu sei que dá uma raiva dentro da gente assim de: meu Deus, você não escutou o que eu acabei de falar. Você não escutou o tamanho do BO, do problema que eu estou passando. Você não está escutando. E está batendo aqui no meu ombro e falando para eu me alegrar. Ah, se fosse tão fácil eu me alegraria. E a gente tem essa postura, muitas vezes, sem entender que muitas vezes quem faz assim no nosso ombro e falando se alegra,
É a própria palavra de Deus. Alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Levanta o nível da sua esperança. Isso é uma ordenança bíblica. Tem um provérbio muito interessante. Provérbios 13, versículo 12. Eu acredito que muitos de vocês conhecem. Diz assim a palavra de Deus: a esperança que se adia, adoece o coração. Já escutou esse provérbio? Essa palavra de Deus? A esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Esse aqui é um versículo mal compreendido, famoso e mal compreendido. Eu, por muito tempo, orei diante do Senhor em relação a promessas que estavam demorando a se cumprir. Alguém que já fez esse tipo de oração? Alguém está comigo aqui? Senhor, isso aqui, pelas minhas contas, já era para ter acontecido na minha vida. Eu me lembro quando eu estava estudando lá na faculdade, no cursinho pré-vestibular, para entrar no vestibular, a cada 6 meses tinha uma prova, e a cada vez que eu era reprovado, não conseguia ser aprovado, eu ia diante do Senhor e orava: Senhor, abre essa porta para mim, porque o meu coração já está adoecendo. A tua palavra diz que a esperança adiada adoece o coração, e eu orava diante de Deus assim, sem entender que o texto não fala que se aquilo que você espera for adiado, o seu coração adoece. O texto não fala que se a sua resposta for adiada, o seu coração adoece. Sabe o que o texto fala? Que se a esperança for adiada, o seu coração adoece. Irmão, não se trata da resposta de Deus vir amanhã ou depois de amanhã. Se trata se amanhã ou depois de amanhã você ainda vai estar em um estado de expectativa, com esperança, esperando por Deus. Quem dera Deus fosse como Uber, né? Que você pede, aí diz assim, a 6 minutos de distância. Aí vem um mapa assim, né? Do carro vindo. Já pediu um Uber, não é assim? Já pediu um Uber que o cara começou a fazer um caminho diferente? Você, opa, por que você está indo por esse lado aí? Vem logo para cá, já aconteceu isso com você? Quem dera, irmão, se as bênçãos do Senhor para a nossa vida fossem como isso, o Uber, que a gente pudesse fazer a localização em tempo real. Não é assim com Deus. Deus falou, vai acontecer. O que você precisa fazer é esperar com esperança. Quando você sai do seu lugar de esperança, de expectativa em Deus, você começa a adoecer. Existe tantas e tantas promessas na palavra de Deus, que nos garantem, que nos indicam, nos encorajam a estar nesse lugar de expectativa em Deus. O Salmo 37, versículo 3 a 5, a palavra de Deus vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu vim aqui nessa noite pregar para você que Deus é um Deus que realiza sonhos, mas quem realiza os sonhos é Ele. É Ele. Ele opera o querer e o realizar. Ele começa, Ele termina. Ele é o alfa, Ele é o ômega. O que Ele falou, Ele é quem cumpre. Pedro, me segue, porque agora você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Me segue e eu te farei pescador de homens. Sabe o que acontece com a gente? A gente recebe uma promessa como essa, e a gente se levanta no dia seguinte, veste a nossa roupa e fala: onde é que eu vou me matricular para o mestrado em pescaria de homens? Não que você não tenha que se preparar, não estou falando isso. Mas o que Deus disse que vai fazer na sua vida, irmão, só Deus pode fazer. Se você pode cumprir com o seu planejamento, com os seus recursos, aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, eu quero te dar uma notícia nessa noite. Esse não é um sonho de Deus para você, é só um bom plano.
estou pregando aqui? Não sei se vocês estão comigo. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejo. Nós precisamos estar nesse lugar de sonhar, de ter sonhos, de esperança, de expectativa, de alegria. E antes de continuar, eu preciso abrir um parênteses aqui, bem breve, que a gente precisa entender que existe uma grande diferença entre os sonhos de Deus nas nossas vidas e os nossos desejos deturpados. Muitas vezes, em nome de Jesus, pessoas acabam buscando coisas egoístas, autopromoção, autopreservação. E eu não estou falando desse tipo de sonho. Os sonhos de Deus são sonhos de Deus. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável, mas é a vontade dEle. A oração do Pai Nosso é: que venha a nós o Teu reino, que seja feita a Sua vontade. E muitas vezes eu estou abrindo esse parênteses, porque ao escutar uma palavra como essa, você pode sair daqui e achar que é uma coisa assim, eu vou fazer aqui sabe, vou botar tudo aqui no papel, de coisas que me trazem cobiça aos meus olhos e Deus vai me entregar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você encontrar um lugar onde você acessa os pensamentos de Deus, onde você acessa as promessas de Deus para a sua vida. E deixa eu te dar uma notícia aqui: aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele tem só para a sua vida. Eu amo essa palavra. Deus chamou Pedro e falou: Pedro, você vai ser um pescador de homens. Quantos pescadores de homens haviam até então? Vocês estão comigo aqui nessa noite? Pedro, eu vou fazer de você algo que nunca foi feito antes. Irmão, não seja uma pessoa que sonha o sonho de todo mundo. Não seja uma pessoa que corre atrás do que todo mundo está correndo. Jesus antes de chamar Pedro, Jesus prosperou Pedro. Deu uma grande pesca para ele. Olha aí, está todo mundo procurando uma grande pesca. Está todo mundo aí procurando uma rede cheia de peixes. Será que isso te satisfaz? Ou será que você quer vir aqui comigo e caminhar uma nova história, e caminhar um caminho sobrenatural? A prova de que você anda por fé é que muitas vezes você não está construindo, você não está buscando, você não está atrás do que todo mundo está atrás. Noé foi chamado por Deus no meio de toda uma geração para construir uma arca. Imagina, Noé, constrói uma arca para mim. Ótimo, com quem que eu aprendo? Aqui comigo. Você vai fazer assim, 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 o seu caminho vai ser esse, esse, esse. Quantos na geração de Noé estavam construindo uma arca? Quantos na geração de Noé já haviam construído uma arca? Sabe, eu venho aqui para os Estados Unidos e eu vejo um padrão de brasileiros que estão todos buscando uma mesma coisa. Não é o padrão aqui da Lagoinha Jacksonville, amém? Irmão, se você está buscando o que está todo mundo buscando, eu quero te dizer que você está vivendo ainda num nível muito baixo. E deixa eu te falar, Deus ele vai prosperar você, vai encher a sua rede de peixe. Porque se você está quebrado, você não pode escolher. Antes de você receber um convite de um nível assim, Deus ele vai te tirar desse lugar de estar quebrado. Antes de chamar Pedro, Deus deu a Pedro uma opção. Deus prosperou Pedro antes. Se você está nesse lugar hoje, eu quero primeiro profetizar para a sua vida que Deus ele vai prosperar você, que Deus ele vai pegar os cacos que estão quebrados e vai remendar você. Mas eu quero te dizer que quando ele faz isso, ele não vai fazer isso simplesmente por isso mesmo. Ele vai te dar uma opção para então te chamar para um destino profético, para algo novo. Eu venho de uma terra, Brasília. O sonho do brasiliense é crescer, passar num concurso público para ter um consórcio com juro baixo e comprar um carro financiado e uma casa financiada, e é isso. E aí a
a gente vem para a igreja e está aqui orando para a igreja. Deus me abençoa no meu concurso público, me dá um carro financiado, uma casa financiada. E se você só quer isso que todo mundo quer, aqui em Jacksonville, irmão, está tudo bem. Mas eu quero te dizer que existe uma vida muito maior disponível para você. Existe uma arca esperando para ser construída. Isso é muito abstrato, Vitor. Deixa eu te trazer mais clareza. Se eu viesse há 15 anos atrás a provar você e dissesse para você assim: irmão, Deus está te chamando para ser um youtuber. Você olhar para mim e falar assim: o que é isso? YouTube nem existe. Porque Deus, Ele é mestre em criar coisas que ainda não foram vistas. E eu vim aqui dizer a você: é tempo de você voltar a sonhar. É tempo de você voltar a ressuscitar os seus sonhos. Não passou do tempo. Não, o que passou foi a sua postura, a sua atitude de continuar com expectativa, com esperança, naquele que prometeu. Vocês estão comigo aqui? Qual é a arca que Deus chamou você para construir? Eu amo encontrar gente que está indo na contramão de tudo. Pastor João, poucos minutos que eu conheci ele já falou assim: quando eu fui para Jacksonville, Vitor, quando eu vi que nada apontava para lá nos olhos naturais, eu falei assim: aí que é Deus mesmo. Eu amo encontrar gente assim, que consegue enxergar Deus, que consegue enxergar uma arca, que consegue enxergar um convite de Deus, que consegue enxergar algo sobrenatural para caminhar. A gente tem que fazer essa diferenciação de um sonho natural do nosso coração para o que de fato é um sonho de Deus. E muitas vezes, irmão, quando você recebe o sonho de Deus, no começo ele vai parecer, até pode parecer um pouco abstrato, que você vai tentar ficar colocando ele na sua realidade. Imagina, eu vou receber uma palavra de ser um youtuber. O que é isso? O que é um youtuber? Aí você vai tentar ficar querendo encaixar ele na sua realidade. Sabe, José, ele teve um sonho. Olha o sonho. José, o menino sonhador da Bíblia, ele teve um sonho maravilhoso. Os feixes de trigo se dobrando diante dele, as estrelas, os astros se dobrando diante dele. Mas não sabia o que isso significava. Chegou para os pais, para os irmãos: eu tive um sonho. Sonhei que os feixes se dobravam diante de mim. Menino, você está falando que a gente vai se dobrar diante de você? José não entendia o sonho. Ele só via a grandeza, ele só via, sabe, eu vou estar por cima, eu vou estar. Não, não é isso. Os sonhos de Deus, eles levam a gente para um lugar de humildade. Os sonhos de Deus, eles levam a gente para um lugar de esperança. Os sonhos de Deus, eles levam a gente para um lugar, sabe, de alegria, mas não de humildade, não de opressão. Vocês estão comigo aqui? A Bíblia é repleta de histórias, de testemunhos, de pessoas que voltaram a sonhar, que foram restauradas na sua sorte. Ruth perdeu o marido e parecia não ter mais futuro, mas ao confiar em Deus e caminhar com Noemi, a sua história foi restaurada. Casou-se com Boaz e se tornou parte, inclusive, da linhagem de Davi e de Jesus. Deus deu novos sonhos a alguém que só via perdas. Perdi tudo, zerei, não tenho mais nada, estou no negativo. Deus deu um sonho, Deus deu uma nova história. A Neemias, diante de uma Jerusalém em ruínas, Neemias conseguiu sonhar com a reconstrução daquela cidade. Apesar da oposição, das dificuldades, Neemias se levanta para liderar um povo para reerguer as muralhas destruídas. Ezequiel, diante de um vale de ossos secos, recebe uma visão, um sonho, de que aquilo poderia voltar à vida.
Abraão e Sara, já idosos, ouviram novamente a promessa de um filho. Diante da promessa que ouviram, Sara riu. É engraçado, gente, porque essas histórias estão todas aí, esses testemunhos estão todos aí, mas a gente não consegue às vezes entender que isso se trata da mesma situação que nós estamos vivendo. Ah não, já passei do meu prime, né? Já passei do meu ano dourado, já passei da minha força. Irmão, o que você passou foi do lugar que você deveria estar ainda, de esperar em Deus, de ter esperança em Deus. Existe um tempo de realização de sonhos que vem sobre as nossas vidas. E esse salmo, ele representa isso. Olha esse salmo que a gente leu. Olha, quando Deus nos tirou nos trouxe a Sião, Ele restaurou a nossa sorte. Por isso ficamos como quem sonha. Recentemente eu estava em oração. Eu falei tudo isso para chegar nesse final aqui, já estou terminando. Tudo isso foi uma introdução para chegar aqui, que é o ponto da minha mensagem. Estava em oração e eu estava falando com Deus, Deus, isso aqui está acontecendo, essa luta aqui está acontecendo. Quantos aqui estão passando por alguma luta aí? Deus, isso aqui está acontecendo, isso aqui. E o Senhor começou a me confrontar. Eu acho incrível assim, como algumas pessoas, quando falam que o Senhor fala com elas, é sempre assim. Eu estava num jardim de flores, e aí passou Jesus saltitando, né? Já viu gente assim? Comigo, irmão, quando Deus fala comigo assim, às vezes mais marcantes assim, é me confrontando. Eu estava ali reclamando diante do Senhor. E o Senhor começou assim, Vitor, você tem que, leva o seu coração para o lugar de, o Espírito Santo começou a ministrar, leva o seu coração para o lugar de esperança. Vitor, cala a boca, né? Olha para tudo que está acontecendo na sua vida. Olha para a sua família. Olha para o seu trabalho. Olha para as coisas que estão acontecendo na sua vida. Quando eu comecei a olhar, eu comecei a ver que alguns pedidos de oração que eu fiz por muitos anos já estavam se cumprindo. Quando eu comecei a olhar, quando o Espírito Santo começou a me direcionar para olhar para a minha vida, eu comecei a ver que coisas que eu orei por 5 anos, 7 anos, eu estava vivendo. Na minha profissão, na minha família. Eu tenho tantos testemunhos. Meu sonho era ser pai. Eu falei para vocês que eu tenho 3 filhos. Meu sonho era ser pai. Me casei. Passou 1 ano. Falei assim, vamos embora, vamos começar a fábrica. E eu achei que era isso, né? Vamos começar e vamos embora. E na primeira relação já ia estar grávida, né? Só que não foi assim. Passou 1 mês, 2, aí até tudo bem. Aí quando bateu 6 meses, eu falei assim, não, está errado. Quando bateu 1 ano, eu falei assim, não, está errado mesmo. A gente procurou ajuda médica, fomos atrás dos médicos. Nunca me esqueço de sentar na mesa do urologista e falar assim, olha, o que você está fazendo aqui? Estou tentando ter filho. E faz um tempo já, a gente não está conseguindo. Aí ele falou assim, está tentando há quanto tempo? 6 meses? 1 ano e 2 meses. Não, mas você é novo, tem muita coisa para poder fazer. Eu sei os medos que eu passei. A oração, você pensa, o meu sonho desde criança era ser pai. E agora eu chego num lugar onde eu estou lidando ali com essa, caraca, será que eu não vou conseguir ter um filho? E Deus operou um milagre na minha família. Depois de 1 ano e 6 meses, minha esposa engravidou. Eu fiquei 1 ano e 6 meses escutando o diabo no meu ouvido, dizendo que eu era infértil, que eu nunca ia ser pai. Lutando, orando por isso, e eu segurei a minha filha. Na minha vida financeira, meu Deus, quanto tempo eu orei. Deus, eu quero ganhar 5 mil reais por mês. E era um sacrifício. Depois, eu quero ganhar 10 mil reais, e era um sacrifício. Não, mano, quando eu ganhar 15, aí
Era um sacrifício. Quanto tempo eu orei para algumas coisas que eu já estava vivendo. E eu comecei a olhar para a minha vida, e eu comecei a ver que várias promessas eu já estava vivendo na minha vida. Mas eu tinha uma expectativa mais jovem, de que quando eu fosse viver as promessas, os sonhos de Deus na minha vida, ia ser um campo lindo de flores. Estão aqui comigo? Eu tinha uma expectativa dentro de mim, que quando eu fosse começar a viver os sonhos de Deus para a minha vida, eu não ia ter nenhum problema. E é aqui que parte desse versículo faz tanto sentido para mim. Porque o texto, o Salmo começa dizendo: estamos como quem sonha, porque o Senhor nos trouxe de volta a Sião e por isso estamos alegres. Mas no meio do texto, no meio do Salmo, tem uma oração. Eu não sei se você reparou, mas eu propositadamente pedi para você repetir. O salmista está dizendo: olha, eu estou como quem sonha. Deus já me tirou de um lugar. Eu já saí do Egito. Eu já saí de um lugar de escravidão. Eu já experimentei um pouco do que Deus é possível, do que Deus pode fazer. Mas, Senhor, ainda preciso que o Senhor restaure a nossa sorte. Porque eu acredito que quem semeia chorando vai colher rindo. No meio do salmo de estar em esperança, como quem sonha e como alegre, existe uma oração de restauração. Eu achava que quando eu fosse começar a viver os sonhos de Deus, ia estar tudo resolvido na minha vida. Para descobrir que a vida com Deus é uma vida que Ele vai realizando os sonhos de um lado, mas do outro lado você ainda vai estar lidando com algumas coisas. E o ponto crucial nesse momento é aonde você vai colocar os seus olhos. A palavra de Deus vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, cheios de trevas, e quão densas trevas. Se você focar naquilo que ainda não aconteceu, em detrimento daquilo que já aconteceu, que Deus já fez na sua vida, você sai de um lugar de esperança, você sai de um lugar de alegria, vai andando em direção à amargura, à tristeza, ao desespero, e perde de vista aquilo que Deus ainda vai fazer. Eu vim aqui dizer para vocês nessa noite, que é tempo de você colocar de novo a sua atenção nos sonhos de Deus para a sua vida. E talvez isso hoje é simplesmente olhar para trás e ver de onde o Senhor já te tirou e aonde o Senhor já trouxe você. Tem alguém aqui comigo? É reconhecer: eu não sou tudo ainda aquilo que eu queria ser, mas eu já vim para Sião, eu já deixei o Egito. Eu ainda preciso que a minha sorte seja restaurada mais um pouquinho. Ah, Senhor, mas eu sei aonde eu estou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei da realidade que o Senhor me tirou. Eu sei da realidade de escravidão financeira, da realidade de escravidão emocional, de chantagem, de extorsão. Ah, Senhor, eu sei da escassez que o Senhor me tirou. Vocês estão aqui comigo nessa noite? Essa é uma palavra para quem está no meio. E eu vim orando, eu estava com algumas mensagens no coração, e eu sinto que essa é a mensagem para essa noite, porque eu sinto que existem pessoas aqui que estão no meio. Já saíram da escravidão. Já saíram. Eu sei que você já está aqui há um tempo, que você esqueceu de onde você saiu, mas é necessário às vezes olhar para de onde você saiu, para entender que Deus, Ele é um Deus de milagres. Deus é um Deus que realiza sonhos. Meu Deus, eu estava conversando com a minha mãe esses dias.
Olha só, eu estou aqui pregando aqui hoje nos Estados Unidos. Eu me lembro da primeira vez que eu orei ao Senhor, me leva para Orlando para passear nos parques. E o que um dia para mim era uma oração, era um testemunho, era um milagre, hoje é parte do meu trabalho. E é necessário eu às vezes parar um pouquinho e olhar para trás de onde Deus me tirou, aonde Deus me trouxe. Eu sei, assim como você, eu estou no meio, eu tenho coisas que eu preciso que a minha sorte seja restaurada. Mas eu preciso estar em um lugar de esperança. Eu preciso estar em um lugar de alegria. Eu preciso estar em um lugar de expectativa em Deus. Eu preciso estar em um lugar de saber que Deus, Ele é o poderoso para fazer uma vez na minha vida, e Ele é poderoso para fazer de novo. Ele é poderoso para me tirar de um lugar, e Ele é poderoso para completar um milagre. Deus não é um Deus de milagre 50%. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: Deus não é um Deus de milagres 50%, 60%, 70%. Deus é um Deus de milagre completo. Ele é o Deus da obra completa. Mas deixa Ele trabalhar. Não é na força do seu braço. Tira esse peso dos seus ombros. Porque não é na força dos seus braços, é na graça de Deus sobre a sua vida. Restaura a nossa sorte. Fique de pé, já estou terminando. Restaura a minha sorte. Eu acho tão lindo, porque essa oração não é uma oração de alguém que ainda está no Egito, não. É uma oração de alguém que já saiu. É uma oração de alguém que já está em Sião, que já está com esperança. Mas consegue dizer: Deus, eu preciso que o Senhor restaure a minha sorte. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu vou orar com você. E a minha oração nessa noite é que Deus, Ele possa restaurar a sua sorte. Porque muitas vezes o diabo é sujo, irmão. Sabe por que o diabo é sujo? Porque enquanto aquilo que você tanto orou por anos e anos está acontecendo, o diabo está se movimentando em uma outra área da tua vida, para tentar roubar o teu foco daquilo que Deus está fazendo. E eu vim aqui nessa noite dizer para você: Deus vai restaurar a sua sorte. Onde é que a tua sorte precisa ser restaurada? É no teu casamento? É com algum filho teu? É na tua vida financeira? Eu vim aqui nessa noite declarar que Deus vai restaurar a sua sorte. O como é dele. O que você precisa fazer é voltar para o seu lugar de esperança. O problema é que às vezes a gente deixou de tratar a desesperança como o pecado que ela é. Hoje é dia de você voltar a um lugar de esperança. Nossa esperança, ela acaba quando os nossos olhos eles saem de Jesus. Quando os nossos olhos saem das mãos de Jesus. E nessa noite existe uma porção de esperança para o seu coração. Com seus olhos fechados hoje, levanta as suas mãos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro por uma transfusão espiritual de esperança nessa noite. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro que haja uma impartição de esperança nessa noite para os teus filhos. Pai, nessa noite eu faço desse salmo a nossa oração. Sabemos de onde o Senhor nos tirou. Sabemos, Pai, que o Senhor já nos trouxe a Sião, o monte da graça, da nova aliança. Por isso
nos alegramos, por isso estamos como quem sonha, mas ainda temos uma oração de restauração da nossa sorte. Restaura, Senhor, a sorte do teu povo. Restaura, Senhor, a família do teu povo. O casamento, Senhor. O filho que abandonou o caminho, que ele volte. E enquanto, Senhor, eu semeio, quando eu semeio chorando, o meu coração se enche de esperança, porque a tua palavra declara que quem semeia chorando vai colher com alegria. Vai colher com alegria. Vai colher com alegria. Vai colher com alegria. Irmão, eu sei que parece eterno o tempo de sofrimento, mas quando a promessa chega, quando o cumprimento chega, quando a minha filha chegou nos meus braços, o ano e meio que eu sofri foram para o mar do esquecimento, com a alegria da promessa cumprida, que é árvore de vida. A esperança adiada adoece o coração, mas a resposta no seu tempo é como fruto de vida. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no conselho dos ímpios, mas antes a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes ele é como árvore plantada à beira de riachos, de águas correntes, cujas folhas não secam, quando tudo que faz prospera, e o seu fruto dá no tempo certo. O seu fruto dá no tempo certo.